Hello, you guys! Olha eu aqui, gente. Tô aqui no cantinho. Olha eu aqui. E aí, tudo bom com vocês? Então, primeiro eu quero falar que eu já recebi o exercício de algumas pessoas. Valeu aí. Parabéns pelo esforço, pela dedicação de vocês. E eu também preciso dizer que eu estou colocando todas as respostas dos exercícios que eu peço, tanto material extra quanto exercícios do livro, lá no SAI, no AVA, tá? No ambiente virtual do SAI. No momento que essa aula chegar para você, já vai estar lá no AVA, no ambiente virtual do SAI, material adicional, as respostas dos exercícios anteriores, tá bom? Então você precisa conferir para saber se as suas respostas estão corretas. Se tem alguma coisa que não ficou muito clara, que você errou e você não viu por que você errou, aí você manda um e-mail para mim, professoraaline25@hotmail.com, tá? Eu vou deixar descrito também no final do vídeo o e-mail para vocês, tá bom? Então, a gente vai para a nossa aula de Gerunds and Infinitives, parte 2, a revanche. Vamos lá? Mas pode deixar que a gente vai relembrar algumas coisas para vocês não ficarem perdidos. Gerunds and Infinitives. Sim, quando temos duas ações, um verbo, né, uma frase com duas ações, a primeira ação é conjugada e a segunda ação às vezes fica no infinitivo e às vezes fica no gerúndio, infinitive and gerund. Exemplos que eu coloquei para vocês. Eu adoro nadar. I enjoy swimming. Enjoy é adorar e swim é nadar. Então eu coloquei o swim com ing, ficou swimming. As crianças querem brincar lá fora. The kids want to play outside. Querer, want, brincar, play. Nesse caso eu coloquei to play. Na aula anterior, a gente viu a relação dos verbos, né? Se a gente tiver esses verbos como primeira ação, a segunda ação fica com gerunds. Então, verbs followed by gerunds. Os verbos seguidos de gerúndio, ou seja, se esses carinhas aí da tela forem as primeiras ações, a segunda ação será com gerund. Quando eu falo gerund, eu estou falando de ing. Se a gente tiver esses carinhas aí, esses verbos, como primeira ação, a segunda ação vai ser com infinitive. Infinitive, entendo, o to e o verbo. Isso que é um infinitive em inglês, ok? E aí eu falei para vocês de verbos que são seguidos tanto de gerund, de gerúndio, quanto de infinitive. E aí complicou tudo, né? E é por isso que a gente vai ver essa aula de hoje separado. O que são esses verbos? Esses verbos, eles mudam o sentido da frase se ele é seguido de gerúndio ou se ele é seguido de infinitivo, tá? A ideia é diferente. Eu vou demonstrar para vocês. Então, verbs followed by gerund and infinitive changing meaning. Tá aí a página para vocês estudarem. Esses verbos que nós vamos falar hoje, eles tanto podem ser seguidos de gerúndio, quanto podem ser seguidos de infinitivo. Porém, o sentido deles muda. Tá? Eu precisava fechar isso para vocês terem conhecimento disso. O primeiro verbo que a gente vai ver é remember, que significa lembrar ou se recordar de alguma coisa. Quando ele é seguido de gerund, de gerúndio, você está lembrando de alguma coisa que aconteceu no passado. He remembers closing the door. He remembers closing the door. Closing é meu segundo verbo, ele está no gerúndio, ele tem ing, que é fechar. Ele lembrou de ter fechado a porta. Alguma coisa que já aconteceu. Olha do outro lado. I remember to buy milk. I remember to buy milk. To buy é meu segundo verbo. E aí ele tá com infinitive, tá com to. Quando a gente usa essa estrutura, a gente diz que é alguma coisa que ainda vai ser feita. E eu lembrei que eu preciso comprar leite. Ação futura.
Remember com ing, a gente lembrou de alguma coisa que aconteceu no passado. Remember com to, com infinitivo, a gente lembra de alguma coisa que a gente precisa fazer, que a gente vai fazer ainda. Fica comigo, não me abandona não. Mais um verbo que acontece isso é ao contrário do remember, que é o forget. Forget significa esquecer. Ele também pode ser seguido de gerúndio, de gerund or infinitive. Porém, a ideia muda. Quase a mesma estrutura do remember, só que aqui é o forget, né? É ao contrário. Quando eu uso forget com ing, com gerund, eu esqueci de algo que eu deveria ter feito. I forget reading about it. Eu lembrei de ter lido isso. Ou eu não me lembro, no caso. Eu não me lembrei de ter lido isso. Não me lembro de ter lido isso. Forget plus infinitive. Esquecer de fazer algo que precisava ser feito. Aqui, no primeiro, no gerund, você esqueceu de algo que foi feito. E aqui, você esqueceu de algo que precisava ser feito. I forgot to call my mom. Eu esqueci de ligar para minha mãe. Eu precisava ter ligado para ela, mas eu não liguei. Eu esqueci. Não me abandona, continua comigo. Tem mais alguns verbos para a gente ver. To try. Try é o verbo tentar ou experimentar. Try com gerúndio. I tried getting an Uber to arrive faster at work. Fazer um experimento, fazer uma experiência. E aqui, quando a gente usa o ing, significa que essa experiência deu certo. Eu tentei, consegui, deu certo. Tá? Essa é a ideia. Try plus infinitive. Também é fazer um experimento, mas não deu certo. Ou você vai tentar alguma coisa que você acha que não vai dar certo. Ah, eu vou tentar. Em inglês tem muito essa coisa de ideia, tá, pessoal? É por isso que a gente fica tão perdido com tradução. Porque se você for traduzir para o português, é a mesma coisa. Eu tentei. Mas a ideia, quando você usa com o ing, significa que deu certo, que foi fácil, foi tudo tranquilo. Quando você usa com o infinitive, não deu certo não. Então essa é a ideia, a diferença entre um e outro. Teach, é isso mesmo? É estranho, né? É inglês. É diferente do português. É porque é muito diferente. Em inglês tem muito disso da ideia, né? E a gente não, a gente fala mesmo assim. Ok? Stop. Esse aqui eu acho bem legal. Stop significa parar. Parar de fazer alguma coisa. Quando eu uso stop plus gerund, eu parei de fazer algo que eu estava fazendo. Calma que eu vou explicar. Eu parei uma ação que estava em acontecimento. Olha o exemplo. I stopped watching TV when my mother arrived. Eu parei de assistir televisão quando minha mãe chegou. Minha mãe chegou, eu estava assistindo, quando ela chegou, eu parei. Stop watching. Parar alguma coisa que estava em desenvolvimento. Olha o segundo lado. Stop to infinitive. Parar para fazer algo. Vê o exemplo. I was doing my homework, I was doing my lesson, and then I stopped to watch TV for some minutes. Eu estava fazendo a lição e depois eu parei para assistir TV por alguns minutos. Então eu parei para assistir TV. Stop to watch TV é diferente de stop watching. Vocês conseguirem entender a diferença? No primeiro, eu parei aquela ação, stop watching. No segundo, eu parei para fazer aquela ação. Alright? Qualquer coisa, dá um pause e volta aí na explicação. E o último é regret, que significa se arrepender. Arrepender-se ou lamentar-se, né? Com ing, com gerúndio. I regret going to bed so late. Você se arrepende de algo que você fez. I regret going to bed so late. Eu me arrependo, me lamento ter ido para a cama
tão tarde, algo que aconteceu. Regret com to, com infinitive. I regret to tell you that the flight has been cancelled. Quando você usa regret com to, você está falando, você está se lamentando por uma notícia que você vai dar. Esse é bem formal, tá? Bem formal mesmo. I regret to tell you that the flight is cancelled. Eu lamento te dizer que seu voo foi cancelado. Regret com ing, a gente está falando de um arrependimento do passado, de alguma coisa que a gente fez no passado. Regret com to é usado para lamentar sobre uma informação que vai dar. Normalmente é isso, uma informação que vai dar, ok? Do futuro. Alright, my people! Então, já tá aqui a matéria da prova, mas eu vou falar para vocês no próximo slide. Se você já quiser adiantar, dá um pause aí no vídeo e vê aí. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre a nossa revisão e vai constar aí a matéria da prova. Se ficou alguma dúvida, manda um e-mail para mim. Eu botei meu e-mail aqui, senhor. Botei professoraline25@hotmail.com. Não tem exercício nessa aula, por quê? Porque a gente já fez os exercícios já da aula anterior. Na verdade, o nosso livro, ele trata só separadamente os verbos seguidos por gerúndio e seguido por infinitivo. E ele explica esses verbos que são seguidos pelos dois, tá? Mas nem tem exercício sobre esse último modelo que eu passei. Mas eu precisava explicar para vocês, tá? Para vocês terem essa consciência. Boas aulas. Se ficar alguma dúvida aí, manda um e-mail para mim. E bons estudos. A gente se vê na próxima, tá bom? Fiquem com Deus. E fiquem em casa.